Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aos estúdios do Aretejus. Galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Preparado para o informativo 811 do STJ, publicado dia 14 de maio de 2024, que ficou super grande, galera. Tanto é que lá nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, a gente disponibilizou uma versão chamada Resumé, para só com os destaques mesmo, bem resumido, mesmo assim ficou grande. Galera, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para nossas liturgias e para as nossas notícias. Galera, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante para você e para você é de graça. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixar as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, pra gente continuar sendo indicado lá na plataforma como top 50 no ramo da educação. E pessoal, a gente tem uma novidade para vocês, que junto com o Complexo Jurídico de Campinas, nós conseguimos trazer o Marcelo, que vai lançar um curso aqui com a gente dia 13 de junho de 2024. O professor Marcelo tem uma didática absurda, galera. Quem já assistiu às aulas dele nas nossas plataformas de streaming, no YouTube, Spotify, as aulas ao vivo, é sensacional. Então, junto com o Complexo Jurídico de Campinas, nós vamos lançar as aulas do Marcelo dia 13 de junho. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Informativo 811 do STJ, Direito Civil. Resumo. A confusão entre a moradia de entidade familiar com o local de funcionamento de empresa não constitui requisito para o reconhecimento da proteção de imóvel como bem de família. Processo. Agravo interno no agravo do recurso especial número 2.360.631 do Rio de Janeiro, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro que viram resguardar de futura penhora o bem cuja titularidade fora transferido para a propriedade de sociedade empresária e tenha se tornado indisponível por força de liminar deferida nos autos, considerando que a interessada afirma não possuir qualquer outro imóvel, mas apenas deter a posse do imóvel e por lá residir. Por sentença, os pedidos veiculados nos embargos de terceiro foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o bem objeto da lide foi integralizado a pessoa jurídica familiar de grande porte. Porém, nenhuma parte do imóvel seria utilizada para qualquer atividade empresarial e, portanto, não poderia aproveitar a elástica jurisprudência relacionada à impenhorabilidade. A Lei nº 8.009 de 1990, por outro lado, é clara no sentido de que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, e de que o imóvel residencial próprio é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Embora a referida lei determine que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de propriedade dos membros da família que nele residam, o STJ já decidiu que essa proteção legal também pode ser aplicada a imóveis pertencentes às pessoas jurídicas, desde que sirvam de residência dos sócios, conforme disposto no recurso especial número 1.935.563 São Paulo. Nesse sentido, a lei, estabelecida em razão da proteção à dignidade da pessoa humana, é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, não se admitindo, assim, interpretações extensivas às exceções à garantia legal da impenhorabilidade. Assim, a simples comprovação de que o imóvel constitui moradia é suficiente para lhe conferir a proteção legal. A confusão entre a moradia da entidade familiar com o local de funcionamento da empresa, portanto, não constitui requisito para o reconhecimento da proteção do imóvel. Dessa forma, deve-se entender como possível a interposição de embargos de terceiro visando a declaração de impenhorabilidade de imóvel pertencente à empresa envolvida em processo fiscal, por ser o imóvel a residência da genitora dos sócios envolvidos e em nada interferir na decretação de indisponibilidade de ação cautelar. Lei 8.009 de 1990. Direito Civil. Resumo.
De acordo com a teoria da perda de uma chance, a responsabilidade civil de empresa organizadora de competição automobilística que deixa de prestar socorro a piloto que falece por afogamento após acidente durante o percurso. Processo. Recurso especial número 2.108.182 de Minas Gerais, julgado em 16 de abril de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia definir se a responsabilidade civil de empresa organizadora de competição automobilística que deixa de prestar socorro a piloto que falece por afogamento em razão de capotamento e queda de automóvel em rio durante o percurso. A organizadora de competição automobilística que dispõe de ambulâncias com equipe médica e deixa de enviá-las para socorrer o piloto participante que sofreu acidente durante o percurso, pratica ato ilícito pela falta do dever de cuidado esperado, resultando em dano moral, ao frustrar a legítima expectativa de assistência e causar profundo sofrimento e desamparo. De acordo com a teoria da perda de uma chance, a expectativa ou a chance de alcançar um resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, por isso, ser indenizado. Assim, a simples privação indevida da chance de cura ou sobrevivência é passível de ser reparada. O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Hipótese em que existia chance séria e concreta de que a recorrida, se tivesse enviado a ambulância ao local do acidente de forma imediata, teria conseguido promover o resgate em menor tempo e prestar assistência médica, aumentando significativamente as chances de sobrevivência do piloto, marido da recorrente. Galera, esse caso aqui eu acho que foi da Rally Cup, da Copa Rally, que acho que um piloto capotou e o resgate não chegou a tempo. Vamos para o outro. Direito civil, direito da criança e do adolescente. Resumo. O termo inicial da prescrição nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil, sendo essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando-se a teoria subjetiva da accionata. Processo, recurso especial número 2.123.047 São Paulo, julgado em 23 de maio de 2024. Inteiro teor. Na origem, foi ajuizada a ação de indenização por danos morais e imorais em decorrência de abuso sexual sofrido na infância. O tribunal a qual manteve a prescrição reconhecida na sentença, pois já havia transcorrido muito mais que os 3 anos do prazo prescricional. Ademais, consignou que o prazo tenha influência a partir da maioridade e não do início do tratamento psicológico, eis que já tinha discernimento suficiente para mensurar a gravidade dos fatos ocorridos e o livre-arbítrio para procurar os meios legais para a responsabilização do réu. Portanto, a controvérsia diz respeito ao termo inicial da prescrição no caso de abuso sexual cometido contra o menor de idade, em que o resultado lesivo do crime foi efetivamente constatado pela vítima apenas muitos anos após a cessação dos atos libidinosos. O abuso sexual contra menores de idade é problema grave e alarmante, que traz consequências devastadoras para as vítimas e suas famílias. Embora seja tema sensível, é fundamental discuti-lo para ampliar a conscientização e promover medidas eficazes de prevenção e combate. O abuso sexual ocasiona danos permanentes, deixando cicatrizes emocionais, cognitivas e comportamentais que podem perdurar ao longo da vida da vítima. Por sua vez, esses danos podem se manifestar de maneira mais perceptível em determinadas épocas da vida da pessoa, muitas vezes em resposta a acontecimentos específicos. Por exemplo, uma pessoa que tenha sido vítima de abuso sexual na infância pode experimentar o ressurgimento significativo dos traumas durante a gravidez, o nascimento de um filho ou a entrar em relacionamento íntimo. Esses eventos podem desencadear lembranças dolorosas e uma série de reações emocionais e psicológicas, como ansiedade, depressão ou baixa autoestima. Logo, embora os danos do abuso sexual sejam intrinsecamente permanentes, sua manifestação pode variar ao longo do tempo em resposta a diferentes eventos ou estágios da vida da vítima. Muitas vezes, as vítimas enfrentam dificuldades para lidar com as consequências emocionais e psicológicas do abuso e podem levar anos, ou mesmo décadas,
para reconhecer e processar plenamente o trauma que sofreram. Por conseguinte, é desarrazoado exigir da vítima de abuso sexual a imediata atuação no exíguo prazo prescricional de 3 anos após atingir a maioridade civil. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002. Em razão da complexidade do trauma causado pelo abuso sexual infantil, é plenamente possível que, aos 21 anos de idade, ela ainda não tenha total consciência do dano sofrido nem das consequências desse fato ao longo de sua vida. Sob outro ângulo, é crucial considerar a possibilidade de a vítima, aos 21 anos, ainda ter contato direto com o agressor, que, na maior parte das vezes, é membro da família, como o pai, o padrasto ou o parente próximo. Essa situação pode adicionar uma camada significativa de complexidade e dificuldade para reconhecer e lidar com o abuso sofrido. Em regra, esta Corte Superior adota para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da accionata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Artigo 189 do Código Civil de 2002. Contudo, em situações peculiares, nas quais a vítima não detém plena consciência do dano nem da sua extensão, a jurisprudência do STJ tem adotado a teoria subjetiva da accionata, elegendo a data da ciência como termo inicial da prescrição. A teoria subjetiva da accionata é especialmente relevante no contexto de abuso sexual infantil, em que o ofendido pode não ter plena consciência do dano sofrido até décadas após o ocorrido, quando o trauma começa a se manifestar de forma mais evidente. Nessa situação, a teoria subjetiva da accionata permite que o prazo de prescrição inicie a partir do momento em que a vítima efetivamente tenha conhecimento dos efeitos decorrentes do abuso sexual, permitindo que busque a reparação legal. Portanto, considerando a gravidade do crime, a complexidade do dano causado e suas repercussões, com o impacto permanente na vida tanto da vítima quanto de seus familiares e o relevante bem jurídico tutelado, a integridade física, moral e psicológica, é imperativo reconhecer que, nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência, o início do prazo prescricional não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil. Em vez disso, é essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando-se assim a teoria subjetiva da accionata. Dessa forma, é imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso sexual, a fim de estabelecer o termo inicial de contagem do prazo prescricional para a reparação civil. Direito civil, direito processual civil. Resumo. É suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por e-mail, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e comprovado o seu efetivo recebimento. Processo. Recurso especial número 2.087.485 do Rio Grande do Sul, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. O artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 911 de 1969 estabelece ser a carta registrada com o aviso de recebimento uma das formas de notificação extrajudicial do devedor. Por sua vez, esta Corte firmou entendimento, em recurso especial repetitivo, de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 1969, para comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, que quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Recurso especial número 1.951.662, do Rio Grande do Sul, publicado dia 20 de outubro de 2023. Isso significa que deverá ser considerada suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante encaminhada ao endereço indicado no contrato, com prova de seu recebimento, independentemente de quem tenha assinado o AR. A par desses dois requisitos, notificação enviada por endereço do contrato e comprovação de sua entrega efetiva, é viável explorar outros possíveis meios de notificação extrajudicial que possam legitimamente demonstrar, perante o Poder Judiciário, o cumprimento da obrigação legal para ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem.
sob esse aspecto, é possível, por interpretação analógica do artigo 2º, parágrafo 2º, Decreto-Lei nº 911 de 1969, considerar suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato e, principalmente, seja comprovado seu recebimento, independentemente de quem a tenha recebido. Não é razoável exigir, a cada inovação tecnológica que facilite a comunicação e as notificações para fins empresariais, a necessidade de uma regulamentação normativa no Brasil para sua utilização como prova judicial, sob pena de subutilização da tecnologia desenvolvida. Além disso, a aceitação, pelo Poder Judiciário, de métodos de comprovação de entrega de mensagens eletrônicas pode ser embasada na análise de sua eficácia e confiabilidade, como ocorre com qualquer prova documental, independentemente de certificações formais. Se a parte apresentar evidências sólidas e verificáveis que atestem a entrega da mensagem, assim como a autenticidade de seu conteúdo, o magistrado pode considerar tais elementos válidos para efeitos legais. Nessa perspectiva, se o credor fiduciário apresentar prova do recebimento do e-mail encaminhado ao endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial deve ser admitida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento. Legislação. Decreto-Lei nº 911 de 1969, artigo 2º, parágrafo 2º. Direito processual civil. Resumo. Constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos. Processo agravo interno no agravo do recurso especial número 2.222.880 do Rio Grande do Sul, julgado em 26 de fevereiro de 2024. Legislação. Código de Processo Civil, artigo 833, inciso 10. Direito processual civil. Resumo. O enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Processo. Agravo interno, agravo do recurso especial número 2.441.809 do Rio Grande do Sul, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor. Trata-se de agravo interno em que o agravante, dentre outras alegações, defende a desnecessidade de recolhimento do preparo em um recurso especial com base no fato de comprovar, nos autos, rendimentos anuais que estão na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, o que levaria à aplicação dos artigos 98, combinado com o artigo 99, parágrafo 1º, 2º, 3º, 5º e 7º, todos do Código de Processo Civil. No entanto, cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção do imposto de renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após a interposição do recurso especial não teria efeito retroativo, não isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da interposição do apelo, isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo conhecido. A propósito, o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual descaracterizaria a deserção do recurso especial. Agravo interno, o agravo do recurso especial número 2.380.943 de São Paulo. Julgado em 16 de abril de 2023. Legislação. Código de Processo Civil, artigos 98, 99, parágrafos 1º, 2º, 3º, 5º e 7º. Direito processual civil. Resumo. Não é possível exigir o recolhimento do preparo recursal após a desistência de recurso que verse sobre a concessão de gratuidade da justiça, sob pena de inscrição em dívida ativa. Processo. Recurso especial número 2.119.389 de São Paulo, julgado em 23 de abril de 2024. Legislação, Código de Processo Civil, artigos 99, parágrafo 7º e artigo 1007. Direito consumidor.
não configura prática abusiva a cobrança das taxas de conveniência, retirada e ou entrega de ingressos comprados na internet, desde que o valor cobrado pelo serviço seja acessível e claro. De novo esse assunto, galera. Processo. Recurso especial número 1.632.928 do Rio de Janeiro, julgado em 9 de abril de 2024. Inteiro teor. A taxa de conveniência é aquela cobrada pela simples aquisição do ingresso por meio de empresa contratada e diz respeito aos custos de intermediação da venda desses ingressos. Por outro lado, a taxa de retirada, também chamada will call, é aquela cobrada quando o próprio consumidor compra um ingresso pela internet ou por telefone, mas, ao invés de imprimi-lo em casa, o emite em bilheteria específica colocada à sua disposição. No mais, taxa de entrega é aquela cobrada quando a pessoa opta por receber o seu ingresso em domicílio, pelos correios ou por outro serviço de courrier. No caso relativo à taxa de conveniência, cobrada quando da aquisição do ingresso pela internet, guiando-se pelo que decidido no julgamento dos temas 938 e 958, a terceira turma desta corte já entendeu que não há óbice a que os custos da intermediação de venda de ingressos sejam transferidos ao consumidor, desde que haja informação prévia acerca do preço total da aquisição com destaque do valor. Na inicial da ação civil pública, o Ministério Público não alega que os custos da taxa de conveniência estariam sendo omitidos dos consumidores, existindo indicação expressa no sentido de que a empresa recorrente oferecia os ingressos sob pagamento de valor adicional e que estaria agregando referido valor aos ingressos, ainda que os mesmos sejam adquiridos junto às bilheterias. Tratando-se de valor explícito no momento da compra do ingresso, não há como considerar, neste tipo de situação, que tenha havido a ocorrência de prática abusiva. As taxas de entrega e de retirada, ao contrário da taxa de conveniência, não configuram um simples custo de intermediação de venda, mas estão vinculados a um serviço independente, dirigido ao consumidor que não quer ou não pode imprimir seu ingresso virtual em casa. Assim, como a entrega em domicílio gera um custo para a empresa responsável pela venda dos bilhetes, pois implica a contratação de serviço de courrier, não há dúvidas de que o serviço de retirada de bilhetes em posto físico, will call, também acarreta um custo para a mesma empresa, porque colocá-la à disposição do consumidor, ela tem que contratar uma pessoa para atendê-lo, além de ter que alugar ou comprar um espaço físico e as impressoras necessárias. Se há serviço disponibilizado ao consumidor, que pode optar, a seu critério, se vai imprimir seu ingresso em casa, se vai solicitar que ele seja entregue pelos correios ou se vai preferir retirá-lo em bilheteria, e se o valor cobrado pelo serviço é acessível e claro. Não há que se falar em abusividade. Legislação. Recurso repetitivo, tema número 958. Recuperação judicial. Resumo. É válida a cláusula que possibilita nova convocação da Assembleia Geral dos credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, em vez da imediata conversão da falência. Processo. Recurso especial número 1.830.550 São Paulo, julgado em 23 de abril de 2024. Legislação. Lei 11.101 de 2005, artigos 35, inciso 1, a linha A, artigo 47, artigo 61, parágrafo 1º e 73, inciso 4. Direito penal. O denominado estelionato judicial é conduta atípica na esfera penal. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 841.731 do Mato Grosso do Sul, julgado em 15 de abril de 2024. Galera, isso daqui vai ser cobrado. Certeza. Inteiro teor. O Tribunal ACO confirmou a condenação da acusada pelo crime de estelionato porque teria, na condição de advogada, ajuizado a ação de execução com base em título inautêntico, sendo autorizado o levantamento de vultosa quantia da conta bancária da vítima. Ocorre que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso de ações judiciais com o objetivo de obter lucro ou vantagem indevida caracteriza estelionato judicial, conduta atípica na esfera penal. Esta Corte Superior entende que a figura do estelionato judiciário é atípica pela absoluta impropriedade do objeto, uma vez que o processo tem natureza dialética, possibilitando o exercício do contraditório e a interposição dos recursos cabíveis, não se podendo falar, no caso, em indução em erro do magistrado,
Eventual ilicitude dos documentos que embasaram o pedido judicial poderia, em tese, constituir crime autônomo que não se confunde com a imputação de estelionato judicial e não foi descrito na denúncia. Recurso especial número 1.101.914 do Rio de Janeiro. Ministra Tereza de Assis Moura, sexta turma, DGE, 21 de março de 2012. Ou seja, é inexistente como figura penal típica a conduta de induzir em erro o Poder Judiciário a fim de obter vantagem ilícita, não havendo falar em absorção de uma conduta típica por outra que sequer é prevista legalmente. Estelionato judiciário. Agravo regimental no RHC número 98.041 do Rio de Janeiro. Ministro Nefi Cordeiro, sexta turma. Por fim, frise-se que o reconhecimento da tipicidade da conduta de estelionato judiciário não afasta a possibilidade de apuração de eventuais crimes autônomos remanescentes. Direito processual penal. Resumo. O mandado de busca e apreensão deve apontar, de maneira clara, a pessoa e o local onde a diligência ocorrerá, não podendo surpreender terceiros em violação de seus domicílios. Processo segredo de justiça, julgado em 7 de maio de 2024. Inteiro teor. Se tratando de diligência que tangencia direitos e garantias fundamentais do acusado, artigo 5º, inciso 9 a 13 da Constituição Federal de 1988, o legislador processual penal houve por bem estabelecer, de maneira minuciosa, os elementos materiais e formais contidos no mandado que instrumentaliza a busca e a apreensão. No caso, a despeito de ação cautelar tramitar apenas em desfavor de uma empresa, o cumprimento das diligências de busca e apreensão se estendeu ao edifício contíguo, pertencente à pessoa jurídica diversa, que não figurava na demanda acautelatória e, portanto, não poderia ter sua sede violada. O fato de o juiz ter delegado a verificação da propriedade do estabelecimento da documentação apreendida aos oficiais que cumpriam a diligência ou a constatação, a posteriori, de confusão entre o acervo documental das empresas não altera o quadro de violação constatado, na medida em que o artigo 243, inciso 1 do Código de Processo Penal estabelece, de maneira inequívoca, que o mandado de busca deverá, inciso 1, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Efetivamente, se disso que é inviável ao magistrado, na elaboração do mandado, especificar todos os documentos e objetos a serem apreendidos. Não é menos inequívoco que o instrumento que municia a diligência deve apontar, de maneira clara, a pessoa e o local onde a mesma ocorrerá, não podendo surpreender terceiros em violação de seus domicílios lato. Nesta linha de pensamento, as questões relativas à existência de grupo empresarial ou qualquer outra forma de ligação entre a impetrante e a parte demandada na medida cautelar deveriam ter sido levadas ao conhecimento do juízo previamente à expedição do mandado. Há de se aplicar, portanto, entendimento desse STJ no sentido de que, 13, segundo o artigo 243 do Código de Processo Penal, o mandado de busca deverá 1. Indicar mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. E 2. Mencionar o motivo e os fins da diligência. 14. Hipótese concreta em que a decisão ordenou a expedição de um mandado de busca e apreensão indeterminado, ou seja, para qualquer crime, em qualquer lugar e para a apreensão de quaisquer objetos. Além disso, não trouxe nenhum fundamento que justificasse o emprego da medida. Habeas corpus número 245.466 do Ceará. Relator ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta turma, julgada em 27 de novembro de 2012. Legislação. Constituição Federal. Artigo 5º, incisos 10 e 13. Código de Processo Penal. Artigo 243, inciso 1. Direito processual penal. A falta de procedimentos para garantir a idoneidade e a integridade dos dados extraídos de um celular apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia e na inadmissibilidade da prova digital. Agravo regimental no habeas corpus número 828.054 do Rio Grande do Norte, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. O Instituto da Cadeia de Custódia, artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, visa garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise e deliberação pela autoridade judicial,
seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. No caso, discute-se a inidoneidade de relatório de análise de extração de dados baseado em print screen de diálogos entre usuários de WhatsApp. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a rigidez do caminho percorrido pelo material. Mostra-se indispensável que todas as fases do processo de obtenção das provas digitais sejam documentadas, cabendo à polícia, além da adequação de metodologias tecnológicas que garantam a integridade dos elementos extraídos, o devido registro das etapas da cadeia de custódia, de modo que sejam asseguradas a autenticidade e a integralidade dos dados. Dessa forma, pode-se dizer que as provas digitais, em razão de sua natureza facilmente e imperceptivelmente alterável, demandam ainda maior atenção e cuidado em sua custódia e tratamento, sob pena de ter seu grau de confiabilidade diminuído drasticamente ou até mesmo anulado. Convém, assim, que o material epistemológico digital de interesse à persecução penal seja tratado mediante critérios bem definidos, que possibilitem a sua preservação na maior medida possível, notadamente com explícita indicação de quem foi responsável pelo seu reconhecimento, coleta, acondicionamento, transporte e processamento, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, notadamente com indicação da metodologia empregada e das ferramentas eventualmente utilizadas. A documentação de cada etapa de cadeia de custódia é fundamental, a fim de que o procedimento seja auditável. É dizer, as partes devem ter condições de aferir se o método técnico-científico para a extração dos dados foi devidamente observado. A auditabilidade da evidência digital. Assim, a auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são 4 aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, em geral, os recomendados pela ABNT. A ausência de qualquer deles redunda em um elemento epistemologicamente frágil e deficiente, e, portanto, de valor probatório reduzido ou nulo. A observação do princípio da mesmidade visa assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração de prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica do algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital. No caso da sentença condenatória, o juiz singular pontuou que a análise se deu após a consulta direta ao aparelho, sem necessidade de uso de máquinas extratoras, como Celebrite, não sendo possível inferir a idoneidade das provas extraídas pelo acesso direto ao celular apreendido, sem a utilização da ferramenta forense que garantisse a exatidão das evidências, não havendo registro de que os elementos inicialmente coletados são idênticos ao que corroboraram a condenação. De relevo, o entendimento majoritário desta quinta turma no sentido de que é ônus do Estado comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível aqui simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. Agravo regimental no RHC número 143.169 do Rio de Janeiro. Assim, inafastável a conclusão de que, em caso não houve a adoção dos procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular do corréu. Logo, evidente o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e imprestabilidade da prova digital. Código de Processo Penal, artigo 158-A. Execução penal. Resumo.
Para fins de exame de pedido de indulto com fundamento no Decreto nº 11.302 de 2022, a discussão sobre eventual diferenciação entre organização criminosa e facção criminosa não tem relevância. Processo. Agravo regimental no RHC número 185.970 do Paraná, julgado em 7 de maio de 2024. Execução penal. Os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302 de 2022, devem ser tanto praticados em concurso como os remanescentes em razão de unificação de penas. Agravo regimental no HC número 835.685 de Santa Catarina, julgado em 7 de maio de 2024. Inteiro teor. A Corte de Origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior, que, superando o entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quanto não houvesse concurso entre os delitos praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre a condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio. Esses impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto nº 11.302 de 2022. Sobre o tema, a terceira sessão dessa Corte, no julgamento do agravo regimental no habeas corpus número 890.929 de Sergipe, em 24 de abril de 2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302 de 2022, devem ser tanto os praticados em concurso como os remanescentes em razão da unificação das penas. Legislação, Lei 11.302 de 2022. Execução penal. Vamos lá, galera, tá quase acabando. Esse informativo ficou gigante. O resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo. Processo agravo regimental no habeas corpus número 895.107 de São Paulo, julgado em 7 de maio de 2024. Inteiro teor. Para a progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos da natureza objetiva, lapso temporal e subjetiva, bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Com as inovações da Lei nº 10.792 de 2003, que alterou o artigo 112 da Lei 7.210 de 1974, afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado de primeiro grau ou o tribunal ACO, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Inteligência da súmula número 439 do STJ e da súmula vinculante número 26. No caso, verifique-se que as circunstâncias de origem consideram-se que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade do delito cometido, a existência de aspectos favoráveis destacados no laudo psicológico realizado, no qual foi destacado que o reeducando apresenta personalidade com traços de imaturidade e dificuldade no controle racional de suas emoções, agindo de forma desajustada diante das adversidades do cotidiano e diante da dificuldade de ressocialização em virtude dos impactos negativos da dependência química e prisionização, observa-se a necessidade de acompanhamento adequado. Conforme a jurisprudência desta Corte, o resultado desfavorável do exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo. Agravo regimental no habeas corpus número 848.737 de São Paulo, publicado dia 5 de abril de 2023. Legislação, Lei 7.210, Lei de Execução Penal, artigo 112. Súmula do STJ 439 do STJ. Direito tributário. O valor pago a título de gorjetas, ante a sua natureza salarial, não pode integrar o conceito de faturamento, receita bruta ou lucro para fins de apuração tributária. Processo. Agravo interno ao agravo recurso especial número 1.846.725 do Piauí, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor.
Na origem, o feito decorre de mandado de segurança em que se busca o reconhecimento do direito líquido e certo da contribuinte impetrante de que as gorjetas e o couvert artístico não sejam considerados receita bruta para fins de tributação sob o regime de Simples Nacional. Ou seja, discute-se a possibilidade de inclusão da gorjeta no conceito de receita bruta, base de cálculo do Simples Nacional. De acordo com o artigo 18, parágrafo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, a tributação unificada Simples Nacional tem como base de cálculo a receita bruta da microempresa ou empresa de pequeno porte optante. Sobre a receita bruta oferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do caput dos parágrafos 1º A e 2º deste artigo, podendo tal incidência se dar à opção do contribuinte na forma regulamentada pelo comitê gestor sob a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano calendário. Já o artigo 3º, parágrafo 1º dessa norma traz o conceito de receita bruta e dispõe que se considera receita bruta, para fins dos dispostos no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e resultados das operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Nesse diapasão, esta Corte Superior adotou o entendimento de que o valor pago a título de gorjetas, ante a sua natureza salarial, não pode integrar o conceito de faturamento, receita bruta ou lucro para fins de apuração tributária. Nesse sentido, agravo interno recurso especial número 1.668.117 do Paraná, julgado em 21 de fevereiro de 2022, e agravo no recurso especial número 1.604.057 de Pernambuco, julgado em 4 de fevereiro de 2020. Dessa forma, considerando o conceito da receita bruta explicitado na Lei Complementar número 123 de 2006, não se vislumbra nenhuma possibilidade de considerar a gorjeta como produto de venda, preço de serviço prestado ou resultado nas operações em conta alheia, pois, de acordo com o entendimento do STJ, a gorjeta tem natureza salarial, ou seja, compõe o salário do empregado. Assim, a referida verba não deve integrar a receita bruta para fins de cálculo do Simples Nacional. Legislação. Lei Complementar número 123 de 2006, artigos 3º, parágrafo 1º, artigo 18, parágrafo 3º. Galera, chegamos ao final desse episódio gigantesco, que foi o informativo número 811 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 14 de maio de 2024. Galera, se você chegou aqui nesse episódio chegou até o final desse episódio gigantesco, meus parabéns. E também se você chegou até aqui porque você curtiu o episódio, então deixa o seu like, não custa nada pra você e ajuda muita gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe 5 estrelas pra gente no Spotify. Aguarde até o dia 13 de junho que o Aretejus e o Complexo Jurídico Campinas conseguiu fechar com o Dr. Marcelo Fortuna uma aula excepcional de Direito Processual Civil para a Magistratura, Ministério Público, ENAM e outros cursos, galera. Pessoal, é isso aí, um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!